Algo acabou de acontecer com 3i Atlas que deixou a NASA profundamente preocupada. Por semanas, este visitante interestelar estava se comportando exatamente como previsto, movendo-se silenciosamente através do sistema solar interno. Nada incomum, nada inesperado, apenas mais uma rocha espacial seguindo as leis da física. Então, sem aviso, explodiu, não literalmente, mas perto o suficiente para que os astrônomos se apressem a entender o que estão vendo, porque o que está acontecendo agora não deveria ser possível a esta distância do Sol. Se você quer ver por que os cientistas estão chamando isso de comportamento cometário mais desconcertante da astronomia moderna, aperte o botão de curtir e vamos mergulhar nos dados, porque essa história está prestes a ficar muito estranha. Semanas atrás, os astrônomos estavam rastreando 3i Atlas com confiança rotineira. Observações padrão, padrões previsíveis, tudo se movendo de acordo com os livros didáticos. Mas então algo mudou, algo fundamental. Um aumento apareceu nos dados ultravioleta, não um pequeno pico, não uma flutuação menor, um aumento massivo e inconfundível nas emissões de hidroxila, a impressão digital química da água sendo violentamente despedaçada pela luz solar. No início, as equipes de pesquisa pensaram que tinha que ser um erro de calibração, um mau funcionamento do equipamento de alguém, uma falha de software, porque o que estavam vendo simplesmente não podia ser real. Cometas distantes a quase 3 unidades astronômicas do Sol, isso é aproximadamente 3 vezes a distância da Terra ao Sol, simplesmente não liberam tanta água. A física não permite, a temperatura é fria demais, a luz solar é fraca demais. É como assistir cubos de gelo derreterem em um freezer. Não deveria acontecer. No entanto, o sinal continuava aumentando, onda após onda, hora após hora, dia após dia, até que observadores em múltiplos continentes, usando telescópios completamente diferentes, com instrumentos completamente diferentes, finalmente perceberam que todos estavam testemunhando o mesmo evento extraordinário. Isso não era um erro, isso era real. Os relatórios de observatórios no Chile, Havaí, Austrália e Espanha descreviam o fluxo de água em termos que os cientistas raramente usam: violento, sustentado, completamente fora de escala para um corpo tão longe do Sol. O pesquisador sênior da NASA comparou isso a um hidrante quebrado no espaço. Essa frase se espalhou pelos canais científicos como um incêndio porque ninguém, e quero dizer ninguém, tinha uma explicação melhor para o que estavam vendo. A NASA ainda não emitiu uma interpretação pública formal, mas internamente o evento desencadeou uma mudança operacional imediata, do monitoramento de rotina para o estado de alerta ativa, da observação casual ao escrutínio intenso, porque um aumento súbito e massivo na perda de água sugere que algo mudou estruturalmente dentro do objeto. E mudanças estruturais em visitantes interestelares são notoriamente perigosamente imprevisíveis. O que torna este momento ainda mais inquietante é como se desenrolou. Não houve acumulação gradual, não houve aumento lento, não houve fase de transição que tipicamente precede grandes explosões cometárias. O tipo de sinais de aviso em que os astrônomos confiam para prever esses eventos simplesmente não apareceram. Em vez disso, 3i Atlas pareceu mudar para um estado completamente novo quase instantaneamente, como acionar um interruptor de luz. Um momento quieto e latente, o próximo momento violentamente ativo, como se algo sob sua talha antiga superfície tivesse repentinamente liberado toda a sua pressão de uma vez. Os cientistas agora estão olhando para os dados brutos com uma mistura de fascinação e preocupação, incapazes de determinar se isso é uma explosão temporária que desaparecerá em dias ou o início de uma evolução muito maior, muito mais dramática. Agora mesmo, há apenas um fato confirmado, e é o que mais preocupa os pesquisadores. 3i Atlas está perdendo água muito mais rápido do que a física a esta distância possivelmente deveria permitir. E até que a NASA entenda exatamente por que eles não podem prever o que vem a seguir, não podem modelar a trajetória, não podem prever o comportamento. Estão voando às cegas. E isso os aterroriza. O que torna todo este evento tão profundamente inquietante não é apenas a pura quantidade de água que 3i Atlas está perdendo, é onde está acontecendo. A localização no espaço que não faz absolutamente nenhum sentido. Deixe-me explicar por que isso quebra as regras. A quase 3 unidades astronômicas do Sol, a luz solar chega a menos de um décimo da intensidade que experimentamos aqui na Terra. A essa distância, a radiação solar é fraca demais para impulsionar uma intensa sublimação de água. O calor simplesmente não está lá. Cometas comuns a essa distância mal liberam um fio de vapor, um sussurro. Suas superfícies permanecem congeladas sólidas, seus gelos de água bloqueados sob espessas camadas isolantes de poeira e rocha que impedem que a fraca luz solar penetre profundamente o suficiente para causar derretimento. No entanto,
3i Atlas está expelindo água a uma taxa estimada de aproximadamente 40 kg a cada segundo. Pense nisso por um momento, 40 kg a cada segundo, continuamente. São 88 libras de água explodindo no espaço a cada tique do relógio, mais de 3 toneladas por minuto, mais de 4.000 toneladas por dia. E este valor foi confirmado independentemente por múltiplos observatórios, usando técnicas de medição completamente diferentes. Isso não é especulação. Esses são dados concretos. Esse número não deveria apenas ser baixo a essa distância. De acordo com tudo o que sabemos sobre a física dos cometas, deveria ser quase zero. A detecção de hidroxila é a pista crítica aqui. Quando as moléculas de água se quebram sob a luz ultravioleta do Sol, elas se fragmentam em hidrogênio e hidroxila. Essa hidroxila deixa uma impressão digital espectral, uma assinatura única no espectro ultravioleta que os astrônomos podem medir com incrível precisão. O aumento massivo nas emissões de hidroxila ao redor de 3i e Atlas significa que o objeto não está liberando uma névoa fina, não está desgaseificando suavemente, está expelindo violentamente quantidades significativas de água em um fluxo contínuo e poderoso. E isso está acontecendo enquanto o objeto ainda recebe menos de 1/10 da energia solar que encontrará mais tarde quando balançar mais perto do Sol durante sua aproximação mais próxima. Fisicamente, quimicamente, termicamente, os números simplesmente não se alinham, eles se contradizem. Este nível de perda de água sugere condições internas que não correspondem ao aquecimento lento e gradual esperado a 3 unidades astronômicas. Para que um fluxo tão poderoso ocorra tão longe do Sol, algo deve estar forçando as reservas de água enterradas para fora com tremenda pressão. Uma fratura repentina no fundo do núcleo, um reservatório recém-exposto, um colapso interno, algo violento, mas aqui está o problema. Se isso fosse um comportamento cometário típico e normal, veríamos explosões semelhantes em outros objetos distantes o tempo todo. Cometas, a essa distância, expeliriam rotineiramente água no espaço, mas não fazemos. Nunca fazemos. Cometas do sistema solar só produzem jatos de água em escala de hidrante quando estão muito, muito mais perto do Sol. Quando suas superfícies são aquecidas intensamente o suficiente para vaporizar as camadas profundas de gelo. Quando a energia térmica é suficiente para superar a crosta isolante. A contradição é cristalina e impossível de ignorar. A luz solar é fraca demais. A temperatura da superfície é baixa demais. E a distância é grande demais para que a sublimação natural explique o que estamos testemunhando. Mesmo os pesquisadores de cometas mais experientes, cientistas que passaram décadas estudando esses objetos, admitem abertamente que este nível de atividade não faz absolutamente nenhum sentido dentro de nossos modelos térmicos atuais. Cada pergunta sem resposta aponta para a mesma possibilidade profundamente inquietante, que a superfície de 3i Atlas não está se comportando como a superfície que pensamos que tem, que algo sobre este objeto é fundamentalmente diferente de tudo o que estudamos antes, e essa diferença pode revelar algo extraordinário sobre de onde veio e o que realmente é. Para entender verdadeiramente por que esta erupção é tão completamente desconcertante para os cientistas, você precisa entender o que 3i Atlas realmente é, de onde veio, qual é a sua idade, pelo que passou. Este não é um cometa jovem do nosso próprio sistema solar. Não é um pedaço de gelo que se desprendeu do cinturão de Kuiper há alguns milhares de anos. 3i Atlas é um viajante interestelar, o terceiro confirmado na história humana. Um corpo que vagou entre as estrelas por um período de tempo incompreensível. As estimativas atuais sugerem que tem vagado pela galáxia por 7 a 14 bilhões de anos. Deixe isso assentar. 14 bilhões de anos. Isso é quase tão antigo quanto o próprio universo. Essa jornada por si só o torna radical e fundamentalmente diferente de qualquer coisa formada em nosso sistema solar. Enquanto cometas locais passam a maior parte de suas vidas protegidos nas regiões externas frias e escuras do nosso sistema, escondidos na nuvem de Oort ou no cinturão de Kuiper, 3i Atlas passou períodos inimagináveis de tempo no espaço interestelar aberto, completamente exposto, desprotegido, sujeito à força completa e incessante dos raios cósmicos galácticos. E esses raios cósmicos remodelam um objeto em nível molecular. Átomo por átomo. Ao longo de bilhões de anos, eles removem materiais mais leves, reorganizam as estruturas de gelo e constroem algo extraordinário, uma camada escura e incrivelmente endurecida ao redor de todo o núcleo, uma crosta protetora de material processado e danificado pela radiação. As estimativas atuais sugerem que esta crosta de raios cósmicos em 3i Atlas pode alcançar de 15 a 20 metros de profundidade, são de 50 a 65 pés de material endurecido,
mais espesso do que a maioria das camadas superficiais cometárias que se formam através do aquecimento solar comum em uma ordem de magnitude. Pense nessa camada protetora, 20 metros de crosta, endurecida pela radiação, agindo como armadura. Isso significa que o interior gelado pristino de 3I Atlas, a água e os voláteis que se formaram bilhões de anos atrás, deveria estar enterrado sob uma camada tão incrivelmente dura, tão resistente ao calor, que a fraca luz solar a 3 unidades astronômicas mal a arranharia, mal aqueceria a superfície. Sob circunstâncias normais, sob cada modelo que temos, a água bloqueada no fundo permaneceria completamente selada, até que o objeto estivesse muito mais perto do Sol, até que a energia térmica fosse forte o suficiente para penetrar essa espessa barreira protetora. Mas não é isso que está acontecendo, nem perto. O tamanho de 3I Atlas apenas adiciona ao quebra-cabeça. Este objeto é muito maior do que Oumuamua, o primeiro visitante interestelar confirmado que passou pelo nosso sistema em 2017, e é dramaticamente mais massivo do que 2I Borisov, o segundo objeto interestelar descoberto em 2019. Objetos interestelares desta escala já são incrivelmente raros. Podemos ver apenas um a cada poucas décadas, mas objetos interestelares tão grandes que ainda retêm reservas de água profundas e acessíveis após bilhões de anos de bombardeio de raios cósmicos, esses deveriam ser virtualmente inexistentes, porque os raios cósmicos não apenas constroem uma crosta protetora, eles também gradualmente esgotam os voláteis. Ao longo de bilhões de anos, a radiação deveria ter expulsado grande parte do gelo acessível, deixando para trás principalmente materiais secos e ricos em carbono, rocha morta e inerte. No entanto, aqui está, não seco, não silencioso, não estável, não morto, mas repentinamente, violentamente, impossivelmente expelindo água como uma saída industrial de alta pressão. É por isso que os pesquisadores estão genuinamente inquietos. Tudo sobre a estrutura, composição e história evolutiva de 3I Atlas sugere que deveria ser altamente resistente à perda de água a essa distância. A crosta de raios cósmicos deveria estar agindo como um cofre selado. Em vez disso, estamos vendo o completo oposto, uma explosão de água forte o suficiente para rivalizar com cometas que estão 2 ou 3 vezes mais perto do Sol. Cometas recebendo 10 vezes mais energia solar. Isso significa que algo fundamental mudou profundamente dentro do núcleo. Algo quebrou, algo se abriu, algo que estava selado por bilhões de anos foi repentinamente exposto. E se aquela antiga crosta de raios cósmicos realmente fraturou e abriu, se a armadura finalmente falhou, então o que está abaixo pode estar muito menos esgotado, muito mais volátil e muito mais pristino do que qualquer um esperava. Podemos estar vendo gelo de água que não viu a luz do Sol desde antes de nosso sistema solar existir. Se 3I Atlas está perdendo água a uma taxa vista apenas em cometas muito mais perto do Sol, então algo sob sua antiga superfície deve ter mudado. Repentinamente, violentamente, catastroficamente. E a explicação principal entre os pesquisadores é tanto elegantemente simples quanto absolutamente aterrorizante. A crosta de raios cósmicos rachou e abriu. Após 7 a 14 bilhões de anos de bombardeio contínuo por raios cósmicos galácticos, a camada externa de 3I Atlas havia se tornado algo extraordinário. Uma camada endurecida entre 15 e 20 metros de espessura. Não gelo, não rocha, mas algo no meio. Material processado, compactado, danificado pela radiação que age como blindagem. Essa camada serve uma função crítica, sela o interior, impede que o calor alcance as camadas de gelo mais profundas e pristinas, mantém tudo bloqueado dentro, congelado no tempo, mas a armadura, não importa quão forte, pode falhar, e quando falha, quando aquela barreira protetora finalmente cede, a pressão que vem se acumulando abaixo por éons tem apenas uma direção para escapar, para fora, explosivamente. Uma fratura repentina em uma crosta tão antiga se comportaria exatamente como uma válvula de pressão rompida em um tanque industrial. Imagine um recipiente selado que foi pressurizado por bilhões de anos repentinamente desenvolvendo uma rachadura. No momento em que a luz solar começa a penetrar, através dessa rachadura e aquecer o gelo interior recém-exposto, o vapor de água se acumula rapidamente dentro do núcleo. O gás se expande, a pressão aumenta exponencialmente. E sem nenhum outro lugar para ir, sem outros pontos fracos para liberar, o vapor se força violentamente através dessa única abertura, criando um jato poderoso o suficiente para imitar exatamente o comportamento de hidrante quebrado que os astrônomos acabaram de relatar. Estudos de laboratório de gelos processados por radiação apoiam este cenário. Os cientistas pegaram amostras de gelo, bombardearam-nas com partículas de alta energia para simular o dano dos raios cósmicos, construíram crostas protetoras e então estudaram o que acontece quando essas crostas falham.
Os resultados eles são dramáticos. Uma vez que a crosta racha, a desgaseificação pode saltar de quase zero para níveis explosivos quase instantaneamente, sem acumulação gradual, sem período de aviso, apenas uma transição repentina e violenta para a hiperatividade. Isso explicaria perfeitamente o aumento repentino nas assinaturas de hidroxila que chocou os pesquisadores, sem acumulação, sem aviso, apenas uma transição instantânea de latente para hiperativo. Esse cenário também ajuda a explicar por que o fluxo parece ser dominado pela água em vez de dióxido de carbono ou outros voláteis. O gelo de dióxido de carbono sublima a temperaturas muito mais baixas do que o gelo de água. Se a rachadura penetrou profundamente o suficiente no núcleo, se alcançou até o centro, pode estar expondo camadas que estiveram completamente intocadas desde que o objeto se formou pela primeira vez. Essas regiões internas, protegidas da erosão dos raios cósmicos por bilhões de anos, ainda podem conter gelo de água pristino. H2O puro na mesma forma exata em que existia quando o objeto se condensou da nuvem molecular primordial que lhe deu nascimento. O resultado seria uma coluna de vapor de água diferente de qualquer coisa produzida pelas camadas externas fortemente processadas. Uma visão direta de material que é literalmente mais velho do que nosso Sol, mais velho do que a Terra, mais velho do que qualquer coisa em nosso sistema solar. Mas enquanto a hipótese de fratura da crosta explica a violência e o domínio da água, levanta suas próprias perguntas profundamente inquietantes. Por que a rachadura se formou agora? Por que nesse momento específico no tempo? Por que a essa distância particular do Sol? E mais importante, por que se formou de uma maneira poderosa o suficiente para superar uma camada isolante que deveria, em teoria, ser quase impossível de romper sem aquecimento intenso e sustentado? Ainda mais intrigante é isto: o jato de água parece sustentado em vez de momentâneo. Não é uma explosão breve que desaparece após minutos ou horas, é contínuo, em andamento, implacável. Isso sugere que a rachadura não é apenas uma fissura superficial, é um conduto estável, um canal alcançando profundamente dentro do núcleo, possivelmente até o centro. Se isso for verdade, o reservatório alimentando este jato pode ser absolutamente massivo. E se continuar a esta taxa, podemos estar vendo a lenta desintegração de um objeto que sobreviveu intacto por bilhões de anos. Mas há algo mais, algo ainda mais difícil de explicar, algo que não se encaixa no modelo natural de forma alguma. É aqui que toda a situação se transforma de intrigante para genuinamente perturbadora. Se 3i Atlas está expelindo água na taxa que os astrônomos estão detectando, aproximadamente 40 kg a cada segundo, então esse jato deveria estar produzindo um empuxo claro e facilmente mensurável no próprio objeto. Esta é física básica de foguetes. Ação e reação. A terceira lei de Newton. Quando um cometa libera material em uma direção, quando gás e poeira explodem de sua superfície, cria empuxo. O objeto acelera levemente na direção oposta. É exatamente como os motores de foguetes funcionam, exceto que em vez de queimar combustível, você está vaporizando gelo. Com um jato de água tão poderoso, tão sustentado, tão massivo, a força resultante deveria ser direta de modelar, simples de prever e óbvia de detectar na trajetória. Você insere os números nas equações, calcula a taxa de perda de massa, determina a velocidade de escape, calcula o vetor de empuxo e prevê exatamente como o caminho do objeto através do espaço deveria mudar. Mecânica orbital básica, física de livro didático, mas não é isso que os pesquisadores estão vendo, de forma alguma. O perfil de aceleração de 3i Atlas não corresponde totalmente ao empuxo esperado de um jato dominado por água. Os números não fecham, a trajetória não está seguindo o caminho previsto, mesmo quando os cientistas levam em conta os fluxos de dióxido de carbono que foram detectados mais cedo em sua jornada, mesmo quando incluem esses vetores de empuxo adicionais em seus modelos, ainda há desvios inexplicáveis. Parte do movimento se encaixa, parte combina lindamente, mas não tudo. E a parte que não corresponde, a parte que se recusa a se encaixar nas equações, é exatamente o que preocupa as equipes de planejamento de missões e dinamicistas orbitais. O jato é real, a perda de água está confirmada, o empuxo definitivamente está lá, mas não está produzindo um empuxo direcional que a física diz absolutamente que deveria. Há possíveis explicações, é claro, explicações naturais que poderiam potencialmente explicar a discrepância. Talvez a rachadura interna esteja angulada de forma estranha, enviando empuxo lateralmente em vez de diretamente para longe da superfície. Talvez a superfície ela esteja rotacionando de uma maneira incomum que espalha o efeito do jato ao longo do tempo, fazendo uma média. Talvez a crosta ela esteja agindo como um bico, alargando ou estreitando a tal abertura conforme o núcleo aquece e esfria, mudando o empuxo dinamicamente. Os cientistas simularam todos esses cenários.
Executaram os modelos, ajustaram os parâmetros, tentaram cada variação razoável, mas mesmo quando levam em conta todos esses fatores, algo ainda parece errado. Os números não se alinham limpamente, e o desajuste se torna mais pronunciado, mais óbvio, mais estatisticamente significativo quanto mais tempo o fluxo continua. A contradição se aprofunda quando você considera que esse jato de água não é uma labareda breve, não é uma explosão temporária que dura horas e depois desaparece. Os dados mostram que permaneceu forte e contínuo por dias. Esse tipo de desgasificação sustentada deveria criar um padrão de aceleração estável, consistente, completamente previsível. Em vez disso, o movimento para fora aparece irregular de maneiras sutis, mas mensuráveis, como se as forças agindo sobre o objeto estivessem mudando e mudando mais rápido do que os processos cometários padrão deveriam permitir. Alguns cientistas começaram a traçar paralelos desconfortáveis. Estão comparando com este padrão com anomalias anteriores, notadas no comportamento de 3I Atlas antes de alcançar o periélio, antes de fazer sua aproximação mais próxima ao Sol. Padrões que também resistiram a explicações naturais simples, padrões que fizeram as pessoas começarem a fazer perguntas desconfortáveis. Isso não significa necessariamente que o evento seja antinatural. Não prova que algo extraordinário esteja acontecendo, mas significa que a natureza está se comportando de uma maneira que não entendemos completamente, de uma maneira que desafia nossos modelos, de uma maneira que sugere que há algo mais profundo acontecendo que estamos perdendo. Um jato de água poderoso deveria simplificar a dinâmica, deveria tornar a trajetória mais fácil de prever, não mais difícil. Em vez disso, complicou tudo, adicionou novas camadas de mistério a um objeto que já estava desafiando expectativas. E até que 3I Atlas emerja de trás do Sol, até que possamos observá-lo diretamente novamente, ninguém pode determinar se o impulso está mudando ao longo do tempo, fortalecendo, enfraquecendo ou sendo mascarado por algo mais profundo acontecendo dentro do núcleo. Agora mesmo, as equações são perfeitamente claras. A expulsão é real, confirmada por múltiplas fontes independentes. A perda de água é enorme, sem precedentes para essa distância, e a aceleração não se encaixa como absolutamente deveria. Essa lacuna, essa discrepância não resolvida entre observação e teoria, é exatamente porque a NASA elevou seu status de monitoramento para alerta ativa. Algo sobre 3I Atlas ainda se recusa a se encaixar nos modelos, ainda se recusa a se comportar como deveria. E esse fator desconhecido, essa peça que falta no quebra-cabeça, pode ser a chave para entender o que esse objeto realmente é. Toda a confusão, todas as perguntas sem resposta, todos os dados contraditórios agora convergem para um único momento crítico no tempo: o reaparecimento de 3I Atlas depois que se limpar do brilho solar. Agora mesmo, nesse exato momento, enquanto o objeto se move atrás do Sol da perspectiva da Terra, estamos totalmente cegos. Perdemos o contato visual. Nenhum telescópio óptico pode rastreá-lo através do brilho avassalador do Sol. Nenhum espectrógrafo ultravioleta pode medir sua saída química enquanto está escondido no brilho. Nenhuma espaçonave está posicionada no lado oposto do Sol para assistir o evento se desenrolar diretamente. A fase mais violenta, mais crítica de sua atividade está se desenrolando em completa escuridão. Não podemos vê-la. Não podemos medi-la. Só podemos esperar. E somente quando o objeto emergir do outro lado, finalmente saberemos o que realmente aconteceu durante essa janela crítica de blackout. A primeira coisa que os cientistas examinarão com intenso escrutínio é a coma, a nuvem de gás e poeira cercando o núcleo. Se o jato de água foi causado por uma rachadura temporária, se foi uma falha estrutural breve que já se selou, então o jato deveria enfraquecer dramaticamente. A assinatura de hidroxila deveria diminuir, a desgasificação deveria diminuir, e o objeto deveria retornar a um estado mais tranquilo, mais estável. Esse seria o melhor cenário. Significaria que a explosão foi um evento único. Incomum, sim. Extraordinário, absolutamente. Mas em última análise, finito e previsível. Mas se o jato se fortaleceu durante o período de blackout, se novas linhas de emissão apareceram no espectro, se voláteis adicionais estão agora sendo expelidos junto com a água, então isso significa que algo muito mais significativo aconteceu. Significaria que a fratura penetrou ainda mais profundamente no núcleo do que alguém inicialmente esperava, que abriu um caminho para camadas enterradas por bilhões de anos, camadas intocadas desde que o objeto se formou em algum sistema estelar morto há muito tempo. Nesse caso, a desgasificação poderia crescer ainda mais intensa, poderia remodelar toda a estrutura da coma, poderia revelar material fresco e pristino que nunca foi exposto à luz solar desde antes de nosso sistema solar existir. Estaremos assistindo em tempo real enquanto uma cápsula do tempo antiga do espaço interestelar se abre diante de nossos olhos. Em seguida, os astrônomos analisarão cuidadosamente a cor e o brilho do objeto.
Qualquer mudança repentina em direção a comprimentos de onda mais azuis na luz refletida sugeriria fortemente que grãos de poeira fina ou minúsculos cristais de gelo foram expelidos violentamente de profundamente dentro do núcleo. Isso sugeriria uma interrupção estrutural significativa, possivelmente até fragmentação parcial. Uma curva de cor estável, por outro lado, mantendo as mesmas características espectrais de antes do periélio, apoiaria a ideia de que a explosão foi breve e localizada, um evento de superfície, em vez de um evento de núcleo profundo. Os cientistas compararão meticulosamente cada detalhe mensurável: a taxa de produção de poeira, a distribuição de tamanho de partículas expelidas, as propriedades de dispersão de luz, as características de polarização. Compararão tudo isso com os dados pré-periélio, procurando por quaisquer mudanças, qualquer evolução, quaisquer sinais de como o núcleo se transformou durante o blackout. Mas o teste mais importante de todos, a medição que confirmará ou estilhaçará nossa compreensão atual, será a trajetória de saída. Se o impulso do jato corresponder às previsões naturais, se a aceleração finalmente se alinhar com o que a taxa de perda de água diz que deveria ser, então o mistério pode ter uma solução convencional. O movimento deveria se estabelecer em um caminho suave e previsível que pode ser explicado pela física padrão de desgasificação cometária. Isso seria tranquilizador. Significaria que entendemos o que está acontecendo, mas se o jato continuar na mesma intensidade ou até se fortalecer e a aceleração ainda se recusar a se alinhar com a física, se a trajetória ainda mostrar esses desvios inexplicáveis, essas irregularidades sutis que não se encaixam nos modelos, então podemos estar vendo o início de uma nova anomalia, uma que não pode ser explicada por simples expulsão, uma que não pode ser descartada como fraturas incomuns da crosta ou bolsões de gelo volátil, uma que exige um tipo diferente de explicação completamente. Este é o momento crítico, o momento onde o modelo natural ou se prova correto ou se quebra sob o peso da evidência contraditória. Para um objeto mais velho que nosso Sol, para um viajante que passou bilhões de anos vagando entre as estrelas, este momento carrega implicações absolutamente enormes. 3I Atlas já desafiou nossas expectativas a cada passo, desafiou nossos modelos térmicos, comportou-se diferente de como qualquer cometa distante deveria, mostrou características que não se encaixam confortavelmente em nossas categorias. Agora, nos próximos dias e semanas, o universo fornecerá sua próxima atualização, sua próxima peça do quebra-cabeça, seja da explosão desaparecendo silenciosamente, intensificando-se em algo ainda mais dramático, ou evoluindo para uma forma completamente nova de atividade que nunca testemunhamos antes, os dados coletados após o periélio definirão o próximo capítulo neste mistério em andamento. Uma coisa é absolutamente certa, independentemente do que descobrirmos. Estamos testemunhando algo que nenhum cientista atualmente vivo já viu antes. Um objeto interestelar de bilhões de anos de idade passando por uma transformação violenta em tempo real. Bem aqui, em nosso sistema solar, sob nossa observação direta. E a história de 3I Atlas está longe de terminar. Na verdade, pode estar apenas começando. Então, o que você acha que está realmente acontecendo dentro deste antigo viajante? É um processo natural que simplesmente ainda não entendemos? Ou há algo mais acontecendo, algo que nem mesmo consideramos? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. E se você quer acompanhar essa história, à medida que se desenvolve, à medida que novos dados chegam, à medida que finalmente vemos o que aconteceu durante o blackout, certifique-se de se inscrever e ativar as notificações. Porque quando o 3i Atlas reaparecer, quando tivermos nossa primeira olhada clara no que se tornou, esse momento pode mudar tudo o que pensávamos saber sobre objetos interestelares. O universo está cheio de mistérios. E agora mesmo, um dos maiores está passando diretamente pela nossa vizinhança cósmica. Permaneça curioso, continue observando e prepare-se para o que vier a seguir.